Irmãos, nós estamos estudando juntos o livro de Provérbios. Se você em casa não sabia, está convidado a acompanhar-nos. Mas só faltam 6 dias, 7 dias. Leia 3 por dia e você vai acabar. 15 minutinhos de leitura diária, você vai ler o livro de Provérbios inteiro. E você, quantos aqui continuam firmes no propósito? Sem mentira, hein, gente? Levanta a mão aí bem alto assim, ó. Está diminuindo. Pode cortar do louvor, viu? Pode cortar do louvor. Vamos lá, vamos reassumir o compromisso e voltar a ler o livro de Provérbios como igreja. Irmãos, 5 minutos, 3 minutos e meio você lê em média um capítulo de Provérbios. 3 minutos e meio. Então dá para você voltar, ler 2, 3 no dia, tá? E nós hoje vamos ler uma porção que está no capítulo 22. Eu queria que você, se você tem aí um meio de ler comigo, abrir sua Bíblia ou o seu telefone, né? Senão o texto vai estar na tela também. Hoje nós estamos no capítulo de número 22. Eu vou ler o versículo 17 a 19. Lembrando você que eu estou pegando porções de Provérbios. Então essa é a nossa 4ª mensagem. No domingo que vem, se Deus permitir, a gente encerra o livro de Provérbios aqui. Começando do versículo 17, e é por isso que eu me referi aos pais da maneira que eu me referi aqui, uma seção do livro de Provérbios diz assim: preste atenção e ouça os ditados dos sábios, aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua, para que você confie no Senhor e a você hoje ensinarei. Então vejam, quando você olha um texto como esse, você percebe a mesma referência que foi feita em Provérbios, capítulo de número 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E aí ele vai dizendo: estes provérbios ajudarão você a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazer o que é justo, direito, correto, ajudará a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Então vejam, nós não estamos lendo um livro para ler, nós não estamos lendo uma parte da Bíblia para dizer, lemos essa parte da Bíblia. Provérbios não tem essa característica. Provérbios tem uma característica de ensino. Eu ganhei essa semana de presente de um amigo um livro que foi publicado em 1923 chamado The Prophet. O título em português é O Profeta, do Khalil Gibran. Talvez alguns de vocês já leram, até mesmo quando estudaram, talvez leram. O Profeta é a história, é uma ficção, a história de um homem que está exilado, né? Não por política, por nada. Ele estava numa terra estranha e com saudades da terra natal, da sua casa. Ele esperava ansiosamente o dia de voltar para a sua terra. E um dia ele chega e vê o navio aproximar-se, que era o navio com que ele iria retornar para sua casa, para sua terra natal. E aí o livro tem toda aquela encenação bonita, poética, né? Porque são poesias. Ele olhar para o navio e dizer da terra que ele viveu, mas também da esperança e expectativa de chegar na sua terra. E ele desce desse lugar mais alto para ir para o mar, para onde o navio iria atracar, e de lá ele voltar para a sua terra. Quando ele está saindo na porta da cidade, ele se surpreende com o povo da cidade, do campo, dos comerciantes, das mães, dos pais, que saíram de casa e vieram para a porta da cidade. E quando ele vai passando, eles chamam ele pelo nome e diz para ele assim: não vá sem antes falar conosco a respeito de algumas coisas. E aí uma mulher pergunta assim: fale-nos sobre o amor. E aí ele discorre sobre o amor. Fale-nos sobre filhos. E aí ele discorre sobre os filhos. Essa forma de ensino para aquele povo, isso que ele estava fazendo, era uma escola para aquele povo. No tempo
bem antigo, os conhecimentos eram passados em forma de provérbios. Provérbios aqui, se você ler esse livro, querido, e você realmente parar e pensar em cada versículo, quando diz da diferença entre o sábio e o tolo, não está falando de quem tem muito conhecimento acadêmico, de quem tem uma vasta experiência escolar, não. A experiência da vida, que o tolo, basicamente, é aquele que não teme ao Senhor. E que não temer ao Senhor não é não ter medo de Deus. Não temer ao Senhor é imaginar que a sua vida pode ser levada da maneira que você quiser, pautada da forma que você acha que deve, que os caminhos são traçados a seu bel prazer, que você faz o que quer e vive da maneira que quer. Isso, no livro de Provérbios, é considerado o tolo, o insensato, o estúpido, porque essa pessoa foge do princípio de sustentabilidade da vida, que é o temor do Senhor. Deus é o Senhor. Deus, o coração do homem, vocês passaram por esse versículo, faz muitos planos, mas a palavra final vem da boca de Deus. A nossa vida não é nada. Nossa vida é transitória, nossa vida é passageira, nossa vida é como a neblina, que a gente vê e está cerrado, de repente vem o vento, nasce o sol e aquilo se dissipa. O nosso tempo em contagem cronológica não é nada diante da eternidade. 70, 80 anos, para nós pode parecer muito, mas diante da eternidade não é nada. E a Bíblia, principalmente no livro de Provérbios, está tratando disso. Quando ela diz assim, o meu conhecimento te dará vida, isso não se refere apenas a esse tempo existencial nosso. Isso se refere à vida eterna. Porque um dia nós compareceremos diante de Deus. E cada um de nós dará conta da sua vida diante de Deus. Do que fizemos. Eu uma vez, muitos anos atrás, quando eu ainda estudava, nós estávamos num diálogo assim, e não me lembro se foi o professor ou alguém que perguntou assim, como que será lá no céu? O que Deus vai perguntar para a gente? A gente tem essas ideias de imaginar o céu, cada um da sua maneira, não quer dizer que isso está necessariamente errado, e também não quer dizer que nós estamos certos. Mas aí uma das pessoas disse assim, eu creio que se lá no céu Deus fizer uma única pergunta para nós, será, o que é que você fez com o meu filho? O que é que você fez com o fato de eu ter dado meu filho para morrer no seu lugar? E essa pergunta é uma pergunta que eu confesso para vocês, fica na minha mente por muito tempo. Porque lá nós temos a ideia de que o céu, uma vez eu conversando com uma mulher, ela disse assim para mim, pastor, lá no céu eu acho que vai ser assim, nós vamos chegar diante do trono de Deus para o julgamento, aí está todo mundo, falei assim, todo mundo mesmo? É, todo mundo. Aí vai ter uma tela, igual tela de cinema, enorme. Para ser todo mundo tem que ser uma tela de cinema gigantesca, eu disse para ela. Ela falou assim, aí Deus vai chamar um nome, por exemplo, o seu. Falei, por que o senhor não chama da senhora? Tem que ser o meu. Aí tudo bem, o seu. E aí vai passar a sua vida no telão. Falei, para, dona. Passar minha vida no telão? Aí vai passar. Falei, os malfeitos, os negócios, tudo. Não, mas onde só tirou essa ideia? Ela falou assim, não, é porque eu acho que vai ser assim lá no céu. Então você pode ter sua ideia aí do que vai ser lá no céu. Uma coisa nós temos certeza, querido. Todos nós compareceremos diante do nosso Criador. Todos, a Bíblia é clara em dizer que o mar dará os seus mortos, que as cinzas daqueles que foram queimados vai juntar de novo, que toda a terra dará os seus mortos, e todos nós que estivermos vivos, nós compareceremos diante do Senhor nosso Deus. E eu creio que a pergunta que vai ficar é essa: o que é que você fez com o meu filho? Porque a Bíblia não nos foi dada para encher a cabeça de informações, para a gente poder discutir com as pessoas que pensam iguais ou diferentes da gente, não.
A Bíblia foi dada para nos transformar. Então, ler e conviver com essa palavra sem ser transformado por ela, não é nada mais do que um absurdo. Porque você se condena naquilo que aprova. Você a tem como regra de fé e prática. Mas você teima, ou nós teimamos, em fazer o contrário daquilo que ela ensina. Então, Provérbios, o que eu esperava nesse início de ano, para a nossa comunidade presente e aqueles que estão online, é que iniciar o ano pensando sobre o que realmente pode nos tornar pessoas sábias e que pode evitar que nós sejamos tolos e que possa vir para a nossa vida na segunda-feira e possa ser aplicado no nosso trabalho, nas nossas relações afetivas, na nossa casa, com os nossos amigos, na forma que você lida com a sua sexualidade, em qualquer área, com o seu dinheiro. Isso vai nos transformar em gente mais parecidas com Jesus de Nazaré. Então hoje, eu quero aproveitar nessa quarta mensagem e dar 2 conselhos só para você. O tema da nossa mensagem é conselhos para uma vida melhor. Porque o sábio escritor de Provérbios diz: filho meu, se você atentar às palavras e guardá-las no teu coração, você será bem-sucedido. Vocês leram diversas vezes dizendo: se vocês ouvirem e pensarem e aplicarem os provérbios, vocês serão pessoas honradas. Vocês se tornarão pessoas bondosas, justas, retas. Então, primeiro conselho que eu quero te dar, 2 apenas hoje, é um conselho sobre o falar. Você leu desde o primeiro capítulo o perigo da língua. Você leu desde o primeiro capítulo o que as palavras podem fazer. Você leu no capítulo 6 que tem 6 coisas que o Senhor detesta, mas a 7ª ele abomina. 6 coisas, numa linguagem mais simples, incomodam a Deus. Deus não gosta. Mas a 7ª coisa causa náusea, causa vontade de vomitar em Deus. Qual é a 7ª coisa? É aquele que usa as palavras para separar irmãos, para colocar pessoas umas contra as outras, para quebrar amizades. É aquele que espalha contenda, diz o versículo. Você leu diversas vezes o perigo do mal dizer, do usar mal as palavras. E no capítulo 18 diz assim: a língua tem o poder, versículo 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Mas eu não quero hoje usar isso aqui para falar para você sobre o cuidado com o falar apenas das palavras. Eu quero dar uma abrangência um pouco maior. Porque quando a gente fala só das palavras, a gente pensa nas conversas, nos diálogos, nos momentos em que nós estamos no telefone com alguém. Eu queria expandir isso aqui um pouquinho e me referir não só às palavras faladas. Porque deixa eu te explicar, se você é novo aqui, e para aqueles que não são, eu quero relembrá-los. Esses encontros em Provérbios é um convite a uma autoanálise. É um convite a olhar para nós mesmos e em cada área a gente dá uma nota. Fizemos isso desde o primeiro encontro e hoje não é diferente. Eu queria que você agora parasse diante do Espírito de Deus nesses 2 conselhos e olhasse para você para dar uma nota em como você tem usado a sua língua. Mas eu estava dizendo das palavras não serem apenas palavras faladas, mas aquilo que você escreve. E eu vou um pouquinho mais longe. Nós conversamos sem falar e nem escrever nada. Eu estou me referindo a palavras que são imagens. Sim, não diz um ditado que uma imagem vale? Por quantas? 1000 palavras. Então uma foto que eu coloco, um desenho que eu faço, transmite minhas palavras. E nessas palavras faladas, escritas, desenhadas, nós
comunicamos as nossas emoções, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós comunicamos o que nós pensamos, nós comunicamos os nossos valores, nós enviamos mensagens através da nossa fala, da nossa escrita, dos nossos desenhos, das nossas fotos. Nós enviamos mensagens, nós enviamos convites, ou nós declaramos, ou criamos, uma declaração de ódio. Nós abrimos portas que não deveríamos abrir e fechamos outras que nós nunca deveríamos ter cerrado. Nós promovemos a ira, nós instigamos a fúria, nós colocamos pessoas umas contra as outras, nós instalamos guerra, nós separamos amigos, nós quebramos família, nós ferimos igrejas. Mas você já parou para pensar que se nós realmente entendêssemos isso e olhássemos para as bem-aventuranças que estão lá no livro de Mateus, há uma forma veterotestamentária de dar elogios a uma pessoa. Vou explicar isso para vocês entenderem o que eu quero dizer. Era muito comum na Idade Antiga dizer assim, referindo-se a um homem, por exemplo, filho de fulano de tal. De acordo com a paternidade, seria a honra ou a desgraça sobre a pessoa, a vergonha. Por isso que lá no Velho Testamento vocês encontram 2 homens, filhos de um profeta, que faziam o que era muito errado, e eles foram chamados de filhos de Belial. Eles não eram filhos de Belial, eles tinham um pai, o pai desse tinha outro nome. Mas é porque se referindo a Belial como o centro da maldade, da perversidade. Mas lá nas bem-aventuranças diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, quem sabe? Filhos de Deus. Então, se as nossas palavras faladas, escritas, fotografadas, podem separar pessoas, podem agredir, violentar, fazer convites indevidos, abrir portas que nós não devemos, separar a gente querida, e se nós aprendêssemos e fizéssemos o contrário? E se fôssemos pacificadores? Como o texto diz, nós seríamos chamados de filhos de Deus, usando essa forma antiga de dar valor a uma pessoa. É como dizer do mesmo homem, filho de Deus. Ora, nós sabemos que para se tornar filho de Deus não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não estamos falando de salvação através de ser pacificador. O que nós estamos falando é que quem é salvo tem características do Pai. E essa característica aqui é a de quem junta e não de quem separa. É a de quem enaltece e não de quem põe para baixo. É a de quem fala bem e não de quem fala mal. É de quem protege e não torna as palavras as mais agressivas e violentas possíveis. Então, queridos, se alguém quer ser, como o texto aqui diz, sensato, cuide do que você fala, cuide do que você escreve, cuide da foto que você põe. Sua foto é uma mensagem. Sua foto é uma mensagem. Quando você põe uma foto sem legenda nenhuma, você está enviando uma mensagem, seja ela de amor ou de ódio, de sensualidade, de justiça, de cuidado, de amor, de afeição. Mas você está enviando uma mensagem. E nesse mundo pós-verdade que nós vivemos, é incrível, porque você pode dizer assim, mas a minha intenção não era essa. O caso é que da hora que você põe, você perdeu o direito à sua intenção. Quando eu ouço uma palavra, eu não vejo a intenção, eu ouço a palavra. Cuidado. Eu estava ouvindo um TED Talk há 2 semanas atrás, inclusive hoje vim ouvindo de novo, vindo aqui para a igreja, do tanto que eu achei essa palestra interessante, que é sobre como conversar com pessoas que pensam diferente de nós.
Só que não são pessoas apenas que pensam diferentes. Eu não sei se você já percebeu que pessoas pensam diferentes, mas pessoas também pensam diferente de forma agressiva. Principalmente no mundo de hoje, nós estamos vivendo isso. Se for na política, então nem se fala. Se for na religião, se for em diversos assuntos da vida, não é só que nós somos diferentes. A nossa diferença é uma diferença agressiva. E essa psicóloga, ela estava dizendo o seguinte: se nós quisermos ter um mundo mais pacífico, nós precisamos abandonar uma coisa que é chamada de tribalismo. É a minha tribo, é a minha verdade. Porque eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e nós nos confrontamos para saber se a minha verdade é mais forte do que a sua verdade, para ver se eu ganho aquela discussão. Por isso, muitos, quando ouvem provérbios, dizem assim: não, essa é a verdade de Salomão, não é a minha verdade. Eu não quis fazer o mal quando falei da maneira que falei. Tá, você quis fazer o quê? O bem? Tá, vamos supor que você não saiba. Mas agora você sabe. E olha o que diz o livro de Tiago, lá no Novo Testamento. Eu vou parafrasear o texto para vocês, que está no capítulo 3, versículos de 3 a 6. Diz assim: olha, um navio é governado naquele vasto oceano. Dado o tamanho do navio, quem o governa não é nada, é um leme. É um leme que, ao ser girado para um lado, leva o navio para um lado e para o outro. Ou seja, um pequeno instrumento governa, dirige aquele monstro. Assim também a língua, sendo pequena, tem uns com uma linguaruda, né? Mas sendo pequena, governa e põe chamas numa grande floresta. Numa grande floresta. E aí o texto diz assim: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteira, incendeia todo o curso de sua vida. Cuidado com o que você fala. Há uma ilustração que eu sempre usei essa ilustração para falar quando alguém faz muita fofoca, mas eu queria que você ouvisse fora desse contexto. É uma história que aconteceu no interior da Irlanda, num daqueles lugarzinhos bem rurais da Irlanda, cidadezinha pequena, tinha um pároco, um pastor, e ele cuidava daquela pequena cidade. Havia na comunidade, na igreja, uma mulher cujo marido não frequentava aquele ambiente e tinha muita raiva das pessoas que ali iam. Ele era contra o cristianismo, era contra o pastor, e o pastor era o vilão da história, porque a esposa dele ia na igreja. Então ele inventou uma história sobre o pastor na pequena comunidade. Ora, vocês conhecem cidade do interior ou qualquer ambiente muito provinciano? A fofoca, ela espalha como fogo no capim seco. E logo aquela cidade ficou em tumulto. O pastor sofreu horrivelmente. Horrivelmente. Várias pessoas deixaram a comunidade. Foi um caos. Ele fez aquilo no intento de acabar com a igreja ou de tirar o pastor por raiva da esposa dele. Passado algum tempo, muito sofrimento na cidade, a igreja quase vazia, aquele homem se arrependeu do que ele fez. Porque ele havia mentido. O pastor era um homem justo, era um homem bom, era um homem de boa índole, íntegro. E ele disse assim: eu vou pedir perdão àquele pastor. E foi e procurou o pastor. E disse: olha, eu vim aqui para falar com o senhor, eu precisava de um minuto. E o pastor disse assim: olha, eu tenho que ir à igreja, e você vai comigo? E no caminho você vai me dizendo o que é. Ele falou: não, eu vim pedir perdão para você. Ele falou: ah, não, então espera até chegar na igreja. O pastor chegou na igreja e levou de casa um travesseiro, daqueles travesseiros de pena. E chegou na igreja e disse assim: olha, eu preciso subir na torre para poder consertar algo que está ali, vamos comigo? E o cara foi subindo e o pastor rasgou o travesseiro e disse para o cara assim: vamos subir na escada e você me ajuda a jogar essas penas. E o cara não entendeu nada, mas já estava lá para pedir perdão, disse: vamos embora. Pegava um pouco, jogava, o pastor pegava um pouco, jogava, pegava um pouco, jogava. Quando chegaram lá no alto da torre, o homem disse: olha, eu vim pedir perdão para o senhor, porque o que eu fiz não é justo, não é correto, eu estava muito irado. Minha raiva, minha ira de que minha esposa vinha à igreja, eu não queria que ela viesse à igreja, enfim, desabou tudo, só me perdoe. O pastor disse para ele assim: você está perdoado. Agora, você se lembra que quando nós subimos aqui, tanto eu quanto você jogávamos penas? Ele disse: sim.
Falou assim, olha agora, cadê as penas? Aí o homem disse assim, olhou, falou assim, eu vejo algumas ali, outras o vento levou, está longe, algumas estão muito, muito distantes, eu nem sei. Aí o pastor disse assim para ele, desce daqui e tente ajuntá-las. Você não vai conseguir mais. Aí ele virou para ele e falou assim, assim são as nossas palavras. Depois que elas saem da nossa boca, o vento leva. Algumas ficam perto, outras no meio do caminho, outras muito distantes. Irmãos, se nós não tivermos cuidado com o que nós falamos, com a forma que nós usamos as nossas palavras, o homem perverso, diz Provérbios 16, 28, provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta amigos. Eu cuido hoje de adultos que, quando criança, ouviram dos seus pais palavras horríveis, horríveis. E essas palavras continuam ecoando no ouvido como se tivesse sido dito no dia anterior que eles vieram falar comigo. É como se estivesse batendo no coração naquele momento. São homens e mulheres que não têm autoconfiança, autoestima nenhuma, porque ouviram vez e vez e vez por outra que não prestavam, que não seriam capazes, que não dariam em nada, que não, as meninas que não tinham beleza nenhuma, que teriam seus corpos para ser vendidos por dinheiro em algum lugar, vocês sabem da palavra que eu estou dizendo, e até hoje aquelas palavras estão lá no coração, estão gritando, porque alguém não pensou para falar, porque alguém não disse, me perdoe, eu não devia ter dito o que eu falei, você não é isso. Então, dentro desses conselhos, fale sempre a verdade, queridos. Desde que a sua verdade não venha ferir, não venha magoar. Toda vez que eu converso com alguém que a pessoa diz assim, meu problema é que eu sou muito verdadeiro. Eu no meu coração falo, lá vem um sem educação. Sem educação. Sem educação. Não disfarça que você é verdadeiro, não é porque você é grosso, grossa, bruto. Porque a verdade pode ser dita em amor. Pode ferir menos. A verdade dita em amor, ela sempre constrói, ela pode ferir a princípio, mas ela sempre edifica, então fale a verdade. Quem vive contando casos, Provérbios 20, 19, não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Você gosta de ficar perto de gente que fala demais, aí você diz assim, eu não sou fofoqueiro, eu só estou descobrindo as notícias. O fofoqueiro não é só quem fala, é o receptor também. Você pode ser um fofoqueiro passivo. Fale a verdade, a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fúlgida. É a armadilha mortal, diz Provérbios 21, 6, com mentiras. A testemunha falsa, Provérbios 19, 5, não ficará sem castigo. Um dia a mentira com seu pai, que vocês sabem quem é, diz a palavra de Deus, será julgado. Isso vai ter fim, queridos. E aquele que despeja mentiras não sairá livre. Seja íntegro na sua fala. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Seja correto. Provérbios 23, 16. Sentirei grande, isso é o pai dizendo, sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Irmãos, eu tive a tristeza de dizer para uma pessoa, poucos dias atrás, é incrível, nenhuma palavra sua a gente pode confiar. E meu coração doeu mais de pensar do que de falar. Porque como? E eu estava ajudando aquela pessoa a entender que esse caminho é um caminho de morte. Você não é confiável em nada. É da hora de você chegar, o compromisso que você assume, é o dia que você vai pagar, a coisa que você fala que fez, é o lugar que você fala que estava. Seus casos nunca são corretos. Não seja assim. Seja correto, íntegro no seu falar. E se você errar, e se você tropeçar, porque perfeito é o homem, diz a Bíblia, que não tropeça no falar. Todos nós tropeçamos no falar. Mas se você tropeçou, diga, me perdoe. Você diz amém para mim, querido? Diga, me perdoe, eu errei. Olha, não devia ter falado. Saiu. Porque da hora que sai, dá vontade de pegar. Não tem jeito, já foi, o vento levou.
Não é o filme, é a história que eu contei, né? Provérbios 15, a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Esse é meu primeiro conselho para você, do nosso encontro. Cuide do seu falar. Pense do seu falar falado, do seu falar escrito, do seu falar postado. Hoje, num mundo de redes sociais, você não tem ideia o que uma imagem sua fala. O que a imagem sua transmite. Segundo conselho da manhã. E esse eu pensei muito antes, se eu deveria ou não falar sobre isso. E eu fui influenciado por uma coisa para falar. Uma é que eu tenho uma biblioteca aqui no meu escritório com cerca de 1.500 livros e tenho uma outra na minha casa. E eu busquei em quase todos os exegetas do Novo Testamento e eu encontrei 2 comentários sobre isso que nós vamos falar. E fiquei pensando, por quê? Porque é um assunto delicado, porque é um assunto perigoso, porque é um assunto, assim, de uma sensibilidade impressionante. E aí eu, olhando para o livro como um todo, eu disse, não, eu não posso deixar de falar sobre isso. Qual que é o meu conselho? Meu conselho é cuidado com a bebida. Me entenderam? Cuidado. E eu não estou falando de água não, tá, gente? Aliás, beba muita água. Cuidado com a bebida. É verdade que a Bíblia não proíbe ninguém de beber. Mas a mesma Bíblia traz severas recomendações de cautela, de cuidado com o uso das bebidas alcoólicas. No livro do Gênesis, no capítulo de número 9, nós vemos a primeira desgraça causada por isso. Noé planta uma vinha, faz vinho e bebe do vinho, fica embriagado. A história é horrível, mas só para resumir para vocês, um dos filhos entra e vê o pai nu. O pai sem roupa era símbolo de invasão da sua privacidade maior, era uma vergonha. Por isso que quando Jesus é colocado no madeiro, que tiram-lhe todas as roupas, deixa só uma espécie de uma sunga, aquilo era a exposição da vergonha. E o filho, um dos filhos, Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Um dos filhos entra e vê a nudez do pai e sai contar para os outros. Olha os 2 perigos, a bebida e a língua. Os outros 2 filhos pegam uma capa, levantam na altura do ombro, andam de costas para não ver o pai, tampam o pai para protegê-lo. Esse filho é amaldiçoado porque fez isso. Mas Noé, por causa da embriaguez, se expôs à vergonha, querido. A Bíblia fala sobre o perigo da sedução, do álcool, do mal que vem sobre os que tornam propriedade dele. A Bíblia fala, nem todos podem beber, nem todos devem beber, e não é porque não é proibido que se torna permitido. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou fazer todas as coisas que me são lícitas. Numa versão livre minha aqui, todas as coisas me são livres, mas nem todas me edificam. Todas as coisas me são livres, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Provérbios 20, versículo 1 diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. E essa frase foi o que me chamou a atenção. Por quê? Porque toda igreja evangélica, toda igreja cristã está cheia de alcoólatras. Está cheia de alcoólatras. Mas todos eles dizem assim: eu não sou. Eu não sou. Eu já conversei com gente trôpega,
Eu disse, rapaz, você está ficando alcoólico. Eu não. Eu paro a hora que eu quiser. Mas por que você não parou ainda? Antes de acontecer uma desgraça com você, com a sua família, com seus amigos, antes de haver rompimento da sua própria integridade, então. Por quê? Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 12, queridos. Vocês não sabem, Paulo dizendo à igreja em Corinto, perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Olha bem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores. Olha as duas áreas que nós estamos tocando aqui, queridos. Nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma destas coisas. Por anos, a maioria de vocês não conheceu, logo que nós viemos para esse prédio, nós abrigamos aqui, por quase 10 anos, em parceria com a cidade, uma instituição chamada Alcoólicos Anônimos. Instituição maravilhosa, que começou acho que em 1935, lá em Ohio, com 2 amigos, 2 ex-alcoólatras, queriam parar de beber e um juntou para ajudar o outro. Convidaram um pastor da cidade, um pastor episcopal, para ajudá-los, e ali nasceu o que nós conhecemos como um dos mais eficientes grupos de terapia para o abandono do vício com a bebida alcoólica. E eles se reuniam aqui na igreja em vários lugares. E eu sempre estava por aqui e eu passava por perto das reuniões. E uma coisa me chamava muita atenção, sempre. Era o início da reunião. Sentavam-se em círculos, e aí sempre em círculos, um olhando para o outro. E aí, vamos começar a reunião, a pessoa que era o facilitador dizia. E aí começava, vamos nos apresentar? Eu sou Manuel de Oliveira Júnior, eu sou alcoólatra, porém eu estou sóbrio há 15 anos, 3 meses, blá, blá, blá. Né? Quem fosse o facilitador. Aí ia o outro do lado, olha. Eu sou o João, eu sou a Maria, eu sou o Paulo. Eu sou alcoólatra. Estou sóbrio há tanto tempo. Eu sou alcoólatra. Aí você pode perguntar, pastor, o que te chamava atenção nisso? O que falta, o que me chamava atenção é o que falta nos nossos ambientes. Reconhecimento e confissão. Reconhecimento e confissão. Porque é isso que cura, queridos. E não é somente na questão da bebida, dos relacionamentos agressivos, das diferenças que nós temos com cônjuges, com amigos. Sem reconhecimento não há transformação. E sem arrependimento, sem dizer, olha, eu preciso mudar, não vai. Vai ser cheio de desculpas. Vai ser cheio de... Então, quando eu ficava vendo aqueles homens dizer assim, gente ilustre, já teve reuniões que eu vi que tinham aqui pessoas ricas, que diziam, meu nome é fulano de tal, sou alcoólatra, estou sem beber há 20 anos, não sei o que, tanto. Eles contam os dias. E sabe o que mais eu achei interessante? É que eles sempre faziam um pedido para nós, à noite de Ano Novo. Isso aqui no início, você não tem ideia de como era. Natal e Ano Novo. Porque Natal, tranquilo, nosso culto não era no dia 24 à noite, dia 24 eles vinham para cá. E na passagem do ano também nós tivemos que dividir várias vezes com eles, porque é o dia mais perigoso para eles. Sabe o que eles fazem? Buscam um lugar de refúgio. Um lugar de refúgio. E isso depois de 10, 15 anos. Porque nas festividades, nos negócios, eles vão se sentir atraídos de novo, então eles procuram um lugar de refúgio. Então o que eu mais fiquei assim, é esse reconhecimento e confissão. Preciso de ajuda. Me ajudem! Há uma lenda antiga que diz que toda bebida alcoólica, é uma lenda, tá, gente? Ela é formada pelo sangue de 4 animais. O pavão, o leão e o porco. Porque todo mundo, quando começa a beber, se acha bonito. A beleza do pavão. É uma lenda. Todo mundo, depois de beber um pouquinho, fica bravo. Já viu bêbado? O cara não aguenta um tapa, mas quer bater no exército. É o leão. Mas aí vem o sangue do macaco, ele começa a fazer macaquices.
não percebe a vergonha que está passando. E por último, o sangue do porco, que ele vai voltar para a lama. É uma lenda, mas essa lenda poderia ser muito bem contada nos nossos dias hoje. As prisões têm um número enorme dos escravos da bebida alcoólica, querido. Os cemitérios estão repletos de vítimas desse vício. Casamentos destruídos. Famílias separadas, filhos marcados para sempre. Reputações esmagadas. E aí as pessoas ainda acham que o discutir sobre a bebida é se essa igreja deixa, se essa igreja não deixa. Todas as igrejas estão repletas de alcoólatras que não têm coragem de assumir, de confessar, de pedir ajuda e de entender que às vezes, mesmo sendo permitido, não é para você. Não é porque não tem uma condenação que você vai dizer assim, então eu posso. Aliás, desde o livro de Provérbios, nós sabemos que reconhecer as nossas fragilidades é o princípio de nós começarmos a vencer as coisas. Provérbios 23, 20 diz assim: não ande com os que se encharcam de vinho, não ande, nem com os que se empaturram de carne. Aí já pega num grupo grande aqui da igreja. Posso nem olhar, tenho que olhar para o telhado agora. Gente que come 15 picanhas num dia que sai de férias com a família e mais alguns amigos. Uma caixa, 2 caixas, 3 caixas de picanha. Não, brincadeira, gente, mas os glutões são condenados na Bíblia também. Mas não ande com quem se encharca de vinho, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Agora, quando eu li a Provérbios 23, eu fiquei impressionado com a clareza que Salomão coloca o perigo da bebida alcoólica. Olha o que ele diz no versículo 29 até o 35 do capítulo 23. Depois você lê e reflita sobre isso. De quem são os ais? Eu estava falando isso para o Pedro, meu filho, e ele ficava assim, pai, que ais é esse? Eu falei, filho, quando dói, você não fala ai. Então, ai no plural, ais. De quem as tristezas? E as brigas, de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Aí ele responde: dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Vocês têm que entender a linguagem, é uma linguagem poética, está falando da beleza, da sedução. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, ou seja, balançando, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nada percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Porque a pessoa bebe, ela fica embriagada, ela joga as garrafas fora, ela fala: nunca mais ponho esse negócio na boca, nunca mais bebo, nunca mais vou sair com aquela pessoa porque é ela que me influencia, para fazer tudo novamente. Vocês lembram dos 2 versículos que eu li no início? Preste atenção e ouça os ditados dos sábios. Aplique o seu coração no ensino deles. Faça como os povos da cidade de Calil Gibran. Grite na porta da cidade: ensina-nos! Mas grita para Deus: Senhor, me ensina! Filho meu, dê atenção à minha sabedoria. Provérbios capítulo 5, versículo 1. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento.
Essas palavras, eu termino com Provérbios capítulo 3. Essas palavras serão saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui nós começamos a fazer a distinção entre o tolo e o sábio. E aqui no capítulo 29, há um versículo, eu não sei se você já chegou no capítulo 29, mas há um versículo fantástico que diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso, irremediavelmente. Quem insiste no erro, depois de muito aviso, será destruído irremediavelmente. Eu não sei de que outra maneira terminar o nosso encontro nessa manhã, a não ser orando com vocês. Porque se o Espírito de Deus não vier, queridos, e não falar ao seu coração, nós vamos incorrer no que a psicóloga do TED Talk que eu ouvi dizia. Porque ela era cientista da área médica, né? Ciências biológicas. E um dia ela conversou com uma pessoa que não entendia que deveria tomar vacinas, embora ela disse, mas historicamente as vacinas são benéficas. Aí ela disse assim, já sei, ela não crê na vacina porque ela não tem evidência, então eu vou mostrar evidência científica para ela. E mostrou dados científicos, e a pessoa disse, não vou tomar. Aí ela falou assim, já sei, é por falta de ensino. Então ela deixou de ser uma cientista e ela se dedicou ao ensino. E ela começou a ensinar pessoas que iriam se formar em medicina. Mas um dia ela encontrou com uma mulher na sala, uma mocinha, que disse, eu também não tomo vacina. Aí ela disse assim, então eu entendi que nem a evidência e nem o ensino pode necessariamente mudar conceitos. Porque muitos de nós não pensamos como pensamos, nós somos o que pensamos. E talvez, quer dizer, as duas áreas que eu toquei aqui nessa manhã, você é isso aí. E as minhas palavras, meus conselhos, podem cair como uma coisa relativizada no seu coração, onde você diz assim, se é a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Por isso que nós precisamos terminar orando. Porque se Deus não fizer, se Deus não trouxer ao coração, se Deus não libertar, se Deus não dizer não é este o caminho, se Deus não colocar as mãos, se o Espírito de Deus não vier. Agora eu queria te convidar, você vai estar orando silencioso, quer dizer, se você quiser orar alto também, você é muito bem-vindo, mas eu acho que você não vai querer fazer essa oração alta, né? Quem sabe se lembra dos alcoólatras anônimos e diz, Senhor, eu sou alcoólatra. Meu nome é fulano de tal, sou alcoólatra. Senhor, meu nome é fulano de tal, sou maldizente. Meu nome é fulano de tal, sou uma pessoa que coloca uns contra os outros. Mas quem sabe você, ao reconhecer e confessar, o Espírito Santo de Deus vai começar uma transformação poderosa na sua história de vida. Vamos nos colocar de pé e orar por alguns minutos? Eu queria sinceramente convidar você a se curvar diante de Deus. A única coisa que nós estamos fazendo é abrindo a palavra, lendo a palavra e pedindo a Deus que o Espírito dele venha e que ele fale. Senhor, nós durante anos aprendemos a nos esconder de trás de atividades religiosas, sem parar para perceber, à luz do Teu Santo Espírito, quem somos, o que fazemos, o que estamos nos tornando, Senhor. Mas lendo esse livro é impossível, Senhor,
nós não entendermos que, se isso não houver fim, vai haver fim. Fim de casamentos, fim de amizades, fim de relacionamentos, fins de comunidades chamadas igrejas, fins de uma sociedade estabelecida em valores corretos. Vai ter fim. Por isso, ó Deus, eu oro para que o Espírito do Senhor venha. E o Senhor trate com cada um de nós, Senhor. Mas eu oro para que haja reconhecimento e confissão, ó Deus. Para que a gente seja transformados, restaurados. E a partir de nós, Senhor, muitas pessoas que convivem conosco, que são nossos amigos, que formam a nossa família escolhida. Oh Deus, obrigado pela Tua palavra, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque este livro nós não estamos estudando como uma comunidade à toa, Senhor. O Senhor tem falado conosco. Obrigado porque o Senhor tem livrado pessoas da pornografia, da sedução do homem, da mulher estranha, do falar injurioso, das responsabilidades financeiras que não temos condição de assumir. O Senhor tem nos alertado para sermos homens e mulheres íntegros, de palavra. O Senhor tem levantado amigos, porque o amigo é quem busca o outro no meio da lama, para dar-lhe banho, colocar roupa, trazer decência. O Senhor tem nos convidado a sermos amigos sinceros, verdadeiros, presentes, bondosos. E hoje, mais uma vez, Senhor, o Teu Espírito vem mostrar a muitos de nós aqui. Muitos de nós. E a minha oração, Deus, em nome de Jesus, é que o Teu Espírito venha e faça milagres. Que Ele possa quebrar correntes, que Ele possa abrir portas de prisão. E Ele possa colocar o Seu povo em liberdade. Eu me lembro de quando Moisés chegou ao faraó e a frase dele foi: deixa sair o meu povo para prestar-me culto. Muitos de nós estamos precisando ser libertos assim. Deixa sair o seu povo, Deus, para prestar culto ao Senhor. Um culto que te agrade, um culto que não é fruto de uma religiosidade fria, que não muda ninguém, Senhor. Deixa sair o seu povo para prestar um culto fervoroso, quebrantado, cheio de compaixão. Que os nossos corações sejam transformados, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela nossa comunidade, obrigado pelos irmãos de longe participando, obrigado pelo povo do Senhor na face da terra. Eu estendo as minhas mãos, Senhor, sobre esse povo por quem Jesus morreu. Por isso que a pergunta vai ser: o que você fez com o meu filho? Porque o Senhor nos deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, Senhor, mas tenha vida eterna. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde, irmãos, mentes e corações em Cristo Jesus. Não somente nessa manhã, mas por todos os dias da nossa vida. Até o dia que nós estaremos com o Senhor na eternidade. Amém? Eu queria aproveitar e dizer para você uma coisa. Sabe como que você pode transformar essa mensagem em algo muito mais vivo? Discuta com alguém essa semana sobre esse assunto. Converse com alguém que você vê fazer o que o livro está condenando. E diz: olha, você não acha que isso aqui precisa ter mudança? Você não acha que isso aqui está ganhando seu coração? Você não acha que isso aqui está te vencendo? Você não acha que isso aqui está... Porque no diálogo, querido, não só da bebida, mas da fala,
Chega para alguém e diz: olha, eu acho que o jeito que você fala das pessoas não é legal. Eu acho que o jeito que você põe um contra o outro, isso não tem nada a ver com Deus. E assim a palavra de Deus vai ganhar espaço nos nossos corações, vai se tornar viva, amém?